Olá, pessoal! Está começando mais um Empreender, aqui na sua Rede Sim. Muito bom ter você conosco aqui em mais um programa. E hoje trazendo uma grande novidade, que é uma pessoa que está se lançando para o mundo empresarial, porque ele sempre trabalhou de carteira assinada, teve algumas passagens, algumas coisas mais sutis, mas agora está se lançando. E muito interessante, vai virar a nossa prata, já está virando uma prata da casa. Eu tenho o prazer hoje de entrevistar Vinícius Batista. Vinícius, muito obrigado por estar no Empreender, numa posição diferente, né? Você de casa deve estar conhecendo, essa carinha já é conhecida aqui para o norte do estado, né? O Vinícius teve muito tempo com a Gazeta, né? Aqui, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de poder falar, e isso é muito importante, né? É isso mesmo, Marcelo. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui participando do seu programa. Realmente é uma situação diferente, né? Ser entrevistado não é fácil. Para o jornalista, ser entrevistado é bem diferente. E é isso aí, depois de quase 20 anos, né, trabalhando aí na hard news, né, naquele jornalismo diário, seja na internet, rádio, jornal impresso, televisão, agora eu decidi criar minhas asas, dar meu voo solo, digamos assim. Um voo solo. Montar a minha empresa e aproveitar essa onda de empreendedorismo saudável que tem aqui em Linhares, né? E começar a empreender aqui. E, mais uma vez, obrigado também por me dar essas boas-vindas. Sim. Porque eu já vou fazer agora aqui a minha propaganda, né? Porque sim, é o seu espaço. eu estreiei aqui na Rede Sim, na TV Sim, como colunista. Vou ter uma coluna toda sexta-feira no Jornal da Noite, né? E aí nós vamos falar sobre o cotidiano, dia a dia, bater um papo legal. Mas, Vinícius, já que a gente já entrou nesse momento descontraído, Linhares, tem quanto tempo que você está em Linhares? Olha, Marcelo, eu estou em Linhares desde 2013, né? 8 anos em abril completou que eu estou aqui em Linhares. Mas eu tenho uma relação com Linhares, porque a minha mãe é linharense, os meus avós maternos são daqui, eu tenho tios aqui. De que família aqui? Olha, a família Batista é daqui. O meu avô, Ábido Rodrigues Batista, né, é daqui. Mas eu tenho tios, Valdemar Borges, fazendeiro, conhecido aqui, é meu tio. Então eu tenho família aqui, o Elias Matozinhos também. Da Guri, né? Dá um grande abraço para Elias, tomara que ele esteja nos assistindo. Meu tio. Meu cliente também. Seu cliente, meu tio. O Elias, e é engraçado porque lá em casa foram 2 irmãos, casaram com 2 primas. Meu pai é irmão do Elias e a minha mãe é prima de 1º grau da Braulina. Então eu tenho família aqui em Linhares, sempre vim aqui em Linhares passar férias quando era criança, mas morando aqui, foi uma oportunidade profissional que surgiu na época. Eu cheguei aqui em 2013, 8 anos. Mas você é nascido de Vitória, vamos contar um pouquinho da sua história. Nasceu em Vitória. Eu sou nascido e criado em Vitória, no centrão mesmo ali, Rua 7. Nossa! Capixaba da Gema mesmo ali no centrão, na Rua 7. Morei no centro de Vitória minha vida inteira. Tive um ano fora, eu estudei fora do país, na época de ensino médio, agora o nome era 2º grau na minha época. Né? Você fez um high school. Fiz um high school nos Estados Unidos, mas morei em Vitória minha vida inteira, tirando esse um ano que eu passei fora. Mas o jornalismo não foi o que começou da sua profissão, né? Olha, eu sempre gostei de comunicação, E foi algo assim, foi um pouco natural, porque eu sempre gostei muito de viajar, falar, de me comunicar, e eu sempre procurei uma profissão, eu tinha certeza que eu queria uma profissão que eu pudesse exercer em qualquer lugar. Então por isso que eu comecei aí, que eu fui para o jornalismo, e antes de trabalhar no jornalismo, de entrar mesmo numa empresa de comunicação propriamente dita, eu trabalhei no comércio, trabalhei na C&A, lembra da C&A? Nem sei se existe ainda C&A, mas era uma loja que era ali no centro, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, trabalhei no comércio, e é legal, e foi bacana porque é onde se aprende a lidar com o público, né? O atendimento, tudo isso, aguentar ali a pressão de estar atendendo as pessoas. Depois eu trabalhei no Porto, numa subsidiária de uma grande empresa de aço. Eu trabalhava como supervisor de embarque deles na época de faculdade, no Porto, virava à noite. Mas a faculdade era de comunicação. Faculdade de comunicação. Desde a época da faculdade de comunicação, aí eu trabalhei com exportação no Porto, foi um período muito pauleiro, assim, de virar à noite. Porto não é fácil, não. Bem puxado, virar à noite ali. Mas também aprendi muito sobre... E aí, Marcelo, impressionante, né? Como que às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente pensa assim, pô, lá na frente vai ter talvez uma resposta.
Eu trabalhei no porto e trabalhei e aprendi a situação de navegação, calado de navio, bombordo, boreste, todos esses termos todos. Cuidado, hein, quem está aí em casa, nós temos que dar aquela atenção pro pessoal que está em casa, né? Bombordo direita, boreste esquerda, tô certo? Olha aí, ó, tá vendo? Tem uns 20 anos que eu vi isso, mas é mais ou menos assim. Então, é só para ilustrar esses termos de navegação, de economia, de entender como é que funciona o serviço de um porto. E aí, depois que eu fui trabalhar, e aí eu pensei, bom, não é da minha área, saí, fui cuidar da comunicação, mas minha primeira experiência como repórter de jornal impresso foi na editoria de economia. Ah, é? E lá eu tive várias vezes ter que fazer reportagem sobre porto, sobre calado da Baía de Vitória, sobre navegação, sobre exportação. E isso já foi na Gazeta? Sim, ou foi, sim. Já foi? Mas você era muito do jornal impresso. Eu trabalhei no jornal impresso há muitos anos, na editoria de economia, e depois fui para política. Eu fiz carreira mesmo na editoria de política do jornal impresso. Mas em economia, aí eu pensei, gente, como é que são? Lá atrás eu achei que eu não ia servir para nada essa questão de porto. Olha como é que usa hoje, como é que eu uso hoje na minha vida. Tudo tem uma validade, né? E eu saía na frente. Eu ia fazer matéria, por exemplo, na Codesa, sobre o Porto de Vitória, sobre aquelas discussões antigas de ampliação da Baía de Vitória. Aquilo ali, para mim, era assunto que eu dominava, que eu tinha trabalhado no Porto e sabia tudo aquilo. E isso faz com muita facilidade, Isso né? foi muito, muito importante. E aí depois fui para política, editoria de política, que foi onde eu fiz, eu acho que meu nome, né, no jornalismo. Foram muitos anos cobrindo política, cobrindo os escândalos da Assembleia Legislativa. Nossa numa época Senhora. casca grossa da Você não Assembleia quer voltar nessa época que nós estamos agora tão divididos, não? Pois é, rapaz. Voltamos nessa... Era uma outra política, digamos assim, né? Não era dividido igual a gente está hoje, Mas não. hoje está muito sério, né? Tá sério, ô Marcelo, e eu acho que tá até triste, porque eu acho que não é por aí, né? Sim, está deixando de ser política e está sendo mais torcida, Virou guerra, né? virou torcida, guerra. virou clubismo, né? Clubismo. Eu acho que eu brinco com algumas pessoas que a gente tem que ser fiel só ao nosso time de futebol. Nosso time de futebol a gente tem que ser fiel. Pode estar mal, que é o seu time. Agora, político não é porque você votou num candidato que você não pode criticá-lo se ele fizer alguma coisa que você não concorda. Né? Eu acho que a democracia é isso, né? E eu não preciso ser seu inimigo se você vota numa pessoa diferente do que eu votei. Não né? A gente pode conviver pacificamente, a gente pode tomar um vinho juntos, a gente pode conversar juntos e cada um ter sua opinião política, mas é preocupante esse caminho que o Brasil acho que está tomando, dessa divisão, dessa guerra, essa polarização, quer dizer, acho que tá ninguém demais, ganha com isso. Tá demais e o país está perdendo com isso, né? Seja quem esteja nos assistindo, seja de um lado, seja do outro, que não é essa a questão, mas isso é muito importante. Mas aí, passando um pouquinho da trajetória da sua vida, né, que você está aqui nos contando, você caiu de 2013 que você veio para Linhares, caiu em outro tipo de jornalismo. Um jornalismo muito mais diário, mais explosivo. Como é que você chamaria no ramo de jornalismo? Aquela matéria quente, né? É o hard news, né? Aquele jornalismo diário. Ali, né? Eu sempre fiz hard news, Marcelo. Lá, mesmo no jornal impresso, a gente faz matéria diária, era todo dia, Sim. né? E aí depois, eu ainda trabalhei um tempo no jornal impresso e fui para televisão. Na televisão eu fui repórter, pauleira também, de submorro, de matéria de polícia, e na TV fazia tudo. Mas eu penso assim, o jornal, apesar de ser diário, a TV tem aquele caso assim, bateu um carro ali agora, corre lá. Vivo. Né? Aquele corre lá. A televisão tem o ao vivo, né? O jornal era muito assim, você escreve hoje para a pessoa ler amanhã. Sim. Tinha isso, né? Um delay, vamos chamar, né? Tinha isso. Hoje com a internet, né, não tem tanto. Mas todo mundo é tudo imediato. Mas a televisão, ela é, assim, a minha grande paixão no jornalismo. Esse imediatismo, você entra ao vivo, tá acontecendo agora, e aí você entra num plantão, olha, tá acontecendo e tal. Isso é muito legal. Quando eu vim para Linhares, aí eu já vim para outra área, que apesar de ser, eu já vim para a área mais gerencial. Eu vim como editor-chefe. Então eu vim para coordenar todo o processo de produção de notícia. Mas mesmo assim a adrenalina não baixa. É o que eu falo, assim, né? Televisão é o seguinte, gente. A TV sim aqui, 7 horas da noite tem um jornal. Se estiver fazendo sol, se estiver fazendo chuva, se estiver nevando, se não tiver notícia, 7 horas, vai rodar a vinheta e o jornal vai começar. Aí você terminou sua relação com a Gazeta, né? Mas decidiu ficar em Linhares. Isso é muito importante para nós e é muito gostoso para quem está aí em casa assistindo a gente, ouvir de você, né? Por que Linhares? É da raiz da Rua 7, né? Família em Linhares. Né? Depois nós vamos falar
do romance que está aí para acontecer, né? Olha, né? Vamos entrar na vida particular dele um pouquinho. Olha, Marcelo, é engraçado assim, né? Quando eu cheguei aqui em Linhares, durante um período, os primeiros anos, eu falava o seguinte: a hora que eu sair da empresa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir embora de Linhares. Porque eu achava que o mercado aqui, na época, porque eu fazia, era um pouco bem restrito e tal. Mas de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, essa relação foi mudando. Eu fui começando a enxergar várias oportunidades aqui, porque eu brinco que Linhares é a Campinas do Espírito Santo, né? Campinas é a cidade do interior de São Paulo, que é uma referência de desenvolvimento. E Linhares é a Campinas do Espírito Santo, não tem dúvida, nenhuma cidade do Espírito Santo se desenvolve igual a Linhares. São várias empresas chegando, quem está aqui, a gente vê uma onda de empreendedorismo que eu acho que enche os olhos de quem quer começar alguma coisa. Marcelo, a gente está até brincando aqui antes, a minha lanchonete preferida lá de Vitória está vindo para cá. Isso. De hambúrguer. De hambúrguer. De novo, falei propaganda para ele ainda não, né? Não mas nós vamos trazer ele para cá. Mas eu já sugeri, vem que o cara é bom. O cara é bom. Então assim, a minha lanchonete preferida está vindo para cá. Uma coisa que eu adoro tomar café com cookies, aqueles biscoitos assim, né? Aqueles cookies que aqui em Linhares não tinha. Tá abrindo uma cafeteria aqui em Linhares. Ali no centro ali também, que vende cookies. Então, quer dizer, até a qualidade de vida, assim, das coisas que eu gosto estão vindo para cá. Então, assim, e é uma cidade muito agradável de morar. É uma cidade que o trânsito flui. Eu vou para Vitória hoje, Marcelo. Eu fico agoniado com aquele trânsito. Graças a Deus saiu a nossa época. Rapaz, mas tem mais coisa que eu quero te ouvir. Aqui em Linhares, então assim, é uma cidade que eu acho que tem muitas oportunidades para você empreender. É uma cidade que tem tudo. A pessoa fala, cidade interior. Tudo que você precisa tem aqui para você viver bem, para você viver com qualidade. É uma cidade organizada, eu acho uma cidade bonita, né? As ruas largas. É uma cidade que está arrumada, que eu acho que está fazendo o dever de casa no que diz respeito a crescer de uma forma sustentável. É uma cidade que tem opções. O pessoal aqui é bacana, gosta de um churrasco, né? Então, assim, é uma cidade que realmente me fez eu pensar. Eu tive a oportunidade, quando eu saí, né, da empresa, eu tive a oportunidade de voltar para Vitória, tive convites. Eu falei, não vou ficar aqui. Vai ficar aqui. Vou ficar aqui, então, criar raízes aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho dessa sua empresa que está abrindo, que você está começando a fazer, mas daqui a pouquinho eu tenho que chamar o comercial. Você aí de casa, não foge daí, hein? Voltamos já já. Estamos de volta com o Empreender. Hoje o nosso entrevistado, Vinícius Batista, uma pessoa que está chegando aqui para casa, chegou já saiu a sua coluna nessa sexta-feira passada, já teve a primeira coluna do Dia a Dia aqui pela Rede Sim e vai continuar conosco aqui nesse bate-papo gostoso, falando muito bem de Linhares. Gostei de ouvir, eu tenho certeza que você de casa, se acompanhou o primeiro bloco, também gostou de ouvir. Se não acompanhou, procure lá no YouTube, vai nas redes sociais, assista o Empreender, que sempre a gente tem uma boa dica, sempre para dar para você. E Vinícius, como a gente estava falando, Linhares, essa Linhares maravilhosa, que você escolheu para ficar. Escolhi. Eu falo o seguinte, ô Marcelo, ninguém escolhe onde nasce. É destino, né? Onde sua mãe está na hora de ganhar neném, você nasceu. Mas você escolhe onde você mora. Então esse é um ponto. Eu estou aqui em Linhares por escolha minha, né? Eu quero ficar aqui, eu gosto da cidade. Então isso aí eu acho que me faz um linharense. E agora, você vai sair não do meio de comunicação, porque é a sua arte, vamos assim dizer, né? Não falamos que a gente nasce para isso, mas é a sua, sabe, aquele feeling, aquela energia boa, é a comunicação. A empresa que você está montando é na área de comunicação para atender a quem em Linhares. Agora sim, não falando mais da coluna que você está lançando, que você lançou aqui na Rede Sim, né? Mas falando da sua área de atuação. É uma empresa de comunicação, Marcelo. Eu acho que a comunicação, a gente tem que enxergar a comunicação como uma ferramenta estratégica para alcançar objetivos, né? A comunicação é fundamental no mundo de hoje, em todos os negócios. Pode ser uma lojinha pequena de bairro, se você não se comunicar bem com o seu cliente, você não vai vender. Então, assim, é importante trazer tudo isso. Então, a nossa empresa, a Viva Comunicação e Imagem, é uma empresa para cuidar de imagem e cuidar de comunicação de outras empresas também. Aproveitando que tem muitas empresas chegando em Linhares, a gente pode fazer toda a parte de consultoria de comunicação, de gestão de comunicação, de assessoria de imprensa,
de saber transformar aquela boa ideia do empresário em uma pauta que pode render para o jornal, que pode render para a televisão, como transformar isso numa linguagem jornalística, gerenciar as redes sociais de uma forma mais estratégica, de uma forma mais profissional, né? A rede social é uma ferramenta incrível dos dias de hoje, mas será que a gente vê assim, tal empresa, o cara faz dancinha lá no TikTok e tá bombando. Mas será que toda empresa pode fazer dancinha? Será que dancinha fica bem para todo mundo? Estou dando só um exemplo aqui. Então a nossa empresa, ela pensa essa parte de comunicação, faz toda a parte de gestão de comunicação de empresas e também de poder público. Né? A nossa ideia também é atender prefeituras, principalmente prefeituras de cidades menores aqui do interior, que não têm uma estrutura de comunicação e eles podem terceirizar. A nova lei de licitação permite isso, que a administração pública, prefeitura, câmara, elas podem terceirizar alguns serviços, contratar consultorias, e aí a gente pode, com a experiência, ao longo de 20 anos de jornalismo, fazer com que essas prefeituras divulguem bem a sua coisa. Porque é interessante, Marcelo, às vezes a gente fala assim, a gente ouve do outro lado, principalmente de poder público, alguns prefeitos, nesses anos que eu fui editor-chefe, eu recebia vários prefeitos, e falavam, porque vocês só mostram negativo. Aí eu falava assim, mas o que de bom que o senhor está fazendo na cidade do senhor? Na minha cidade tem isso, isso, isso. Eu não sabia. Por que o senhor não comunica o que tem bom, Sim. o que está acontecendo? As pessoas não são obrigadas a saber. Né? Não é obrigado a saber o que está acontecendo lá longe. Então, assim, a ideia da Viva é também atender essas prefeituras e aproveitando também toda a experiência que eu acumulei na cobertura de política, e eu estudo muito, faço cursos de gestão de pessoas, tenho minha especialização em gestão de pessoas, mas eu quero também trabalhar com marketing político. A nossa empresa também trabalha com marketing político para fazer campanhas não só eleitorais, mas campanhas corporativas, né? De unidades de classe, por exemplo, que vão disputar a eleição. A nossa empresa também atende isso. Eu acho que com o crescimento de Linhares, que nós comentamos um pouco no primeiro bloco, que é uma cidade que está pulsando aí para todos os lados, mas a área de comunicação ela é muito carente ainda, não é, Vinícius? É um todo que ainda tem muito carência. Você está realmente numa área que eu vou dizer assim, tem muita prosperidade, principalmente numa cidade como Linhares, que está nesse boom. Que bom. Um desafio, Marcelo, porque muita gente entende comunicação. Eu falo, eu me comunico, e a dificuldade, a diferença de você ver a comunicação como uma ferramenta estratégica, como uma ferramenta realmente profissional. Né? É o que eu falo, assim, quando eu, como jornalista, como repórter. Todo mundo dá pitaco no trabalho do repórter. Meus colegas aqui da TV Sim, aqui em volta, estão tudo balançando a cabeça. Todo mundo dá pitaco. Faz uma matéria assim, faz a matéria assado. Ninguém chega para um dentista e fala assim, por que o senhor não faz aquela obturação de um jeito assado? Ninguém chega para o médico, por que o senhor, ao invés de cortar assim, o senhor não corta de outro jeito? Ninguém chega para o engenheiro, por que o senhor, ao invés de construir essa viga desse prédio assim, e por que para o jornalista todo mundo quer dar pitaco? Todo mundo acha que sabe, né? Claro, todo mundo tem o direito de se comunicar, todo mundo tem o direito de expressar, dar opinião, mas a comunicação ela é algo profissional. Mas transformar toda matéria em notícia não é a mesma coisa. Pois né? Não é. Ou melhor, toda notícia em matéria. Não é, né? E aí esse é o desafio, é você transformar isso, você saber vender aquela notícia. Porque às vezes a pessoa tem assim, um empresário ou um prefeito, por exemplo, está acontecendo um negócio aqui na minha cidade que é muito bacana. Mas como é que você vai passar isso para o veículo de comunicação? Como é que você vai fazer essa ponte? Às vezes a forma como você vende, aquele jornalista que está lá com 1000 demandas, recebendo 1000 informações naquele dia, vai ser assim, não é interessante. Então você tem que saber vender. Por Sim. isso que serve a assessoria de imprensa. Se eu tenho uma boa assessoria de comunicação, eu consigo me comunicar melhor e eu deixo de investir tanto de um lado para ter um melhor resultado. Saber onde usar, né? Saber aonde usar esse dinheiro. Obrigado. Né? Aonde usar o dinheiro. E eu acho que essa é a sua praia, essa é a comunicação com o marketing. E até mesmo, Marcelo, você está falando da questão da comunicação para fora, né? Da empresa para fora. A comunicação interna também é fundamental. Eu estava lendo esses dias um estudo que mostra o seguinte, o maior motivo das pessoas falarem que não gosta do seu emprego é por erros relacionados à comunicação interna. 60% das pessoas que reclamam do emprego é porque a comunicação interna na empresa não é feita de maneira correta. Ô Vinícius. Então isso é muito sério. Às vezes a pessoa não tem aquela direção para onde eu vou, o que eu vou fazer, qual é o objetivo dessa empresa. Você tocou em um ponto aí que você está lutando hoje vai lutar para a sua empresa, né? Você falou assim, é uma situação diferente. Eu tinha o meu salário
Antes e agora eu tenho que lutar. Eu que estou há 35 anos na praia de lutar todo dia para matar o meu leão, o segredo era a alma do negócio, existia esse ditado. Então, quando eu descobria um feeling, quando eu descobria uma veia, eu tinha que ficar caladinho, porque o segredo era a alma do negócio. Não sei se você de casa já ouviu isso, né? O segredo é a alma do negócio. Hoje, a alma do negócio é a informação. Porque segredo não existe mais. Não existe segredo mais. Você vai no Google, você achou Existe tudo. mais segredo. Não existe mais segredo. Então, quer dizer... E muito pelo contrário, Marcelo. Grandes empresários hoje, eles estão com essa pegada de compartilhar conhecimento. Você vê vários empresários que estão hoje no Twitter, no Instagram, fazendo lives. Sim. Sabe, Jean-Pierre Diniz faz um Tá vindo para Linhares dia. Escola de CEO. Pois Vou é. trazer o cara para Você entrevistar vê aqui o Flávio também. Augusto, que é um ídolo que eu tenho no mundo empresarial, dono da WhatsApp, do Orlando City, né? Agora Sim. vendeu. É um dos maiores empresários brasileiros. A página dele no Instagram é para dar dica de empreendedorismo. E ele não tem segredo nenhum. Agora, você que é comunicador, aonde eu quero chegar? A informação é a alma do negócio. Então, se você quer se dar bem, empreender, procure informação. Projeto e informação. Mas não está fácil se comunicar. Entende? Eu acho que assim, não é questão de... Essa comunicação interna, eu sofro isso na minha empresa. Mas isso é porque muita gente, ô Marcelo, trata a comunicação dentro da empresa como uma despesa, como algo não tão importante. Eu vou cuidar só da venda, eu vou cuidar só do operacional. E trata a comunicação de uma forma errada. Ou relega a comunicação, ou deixa para lá. Ou eu mesmo faço, ou qualquer um faz. Porque isso é fundamental. Uma empresa que não se comunica dentro dela, para onde vai? Né? O Walt Disney, ele fala que o jeito Disney de encantar clientes, que todo mundo fala, né? O jeito Disney, é até tema de livro isso. Foi-se o tempo em que a Disney se preocupava em encantar o cliente. Hoje, a Disney se preocupa em encantar o funcionário. Porque o funcionário trabalhando encantado, ele automaticamente vai encantar o cliente. Então, isso é um processo de comunicação. Deixar normas claras dentro da empresa. Explicar para o funcionário qual é o objetivo da empresa, onde é que a gente quer chegar, qual é a nossa meta, o que você vai fazer para construir essa meta. Vamos trabalhar junto. Isso é comunicar. Quantos e quantos empresários entram naquele automático, eu não estou culpando o empresário, Sim, não, de jeito nenhum, mas entra no automático de eu estou preocupado, eu tenho que vender, e esquece de ver como é que está a sua casa, como é que os seus funcionários estão se comunicando. Aí entra a rádio peão, porque se o dono, se o empresário não explica para o funcionário o que está acontecendo, alguém vai explicar. Deixou para o imaginário dele. E aí vira aquela fofoca, vira aquela conversinha, que às vezes o empresário reclama, poxa, dentro da minha empresa é uma fofocaiada danada. Mas vem cá, o seu funcionário sabe para onde a empresa está indo? Não, sabe qual é o rumo da empresa? Você conversa isso com ele? Isso é uma boa área também para a sua empresa atuar. A comunicação interna está dentro do escopo da nossa empresa também. Gente, o bate-papo é gostoso, mas o tempo, né? Você conhece como é que é a televisão. É puxado. E eu falo muito, há um entrevistado que fala muito. Mas o tempo é curtinho. E a gente sempre termina o empreender nessa balada de falar assim, 20 anos de jornalismo, mais o que você passou pelo Porto, mais o que você trabalhou com toda essa experiência, e hoje você está se aventurando. O que você falaria para aquela pessoa que está em casa e falar assim, também quero me aventurar? Que conselho você daria? Hoje, eu acho que o mundo do empreendedorismo, ele te dá liberdade. Você pode trabalhar em várias frentes, você pode fazer várias coisas. Ainda citando o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto tem uma fala que diz o seguinte, o seu diploma não te define. Porque se fosse isso, eu não seria ninguém, porque ele não tem diploma. O Flávio é um dos maiores empresários do Brasil. Então você pensa assim, eu sou jornalista. Não, eu estou jornalista. Eu tenho uma faculdade que me habilita a exercer a comunicação. Mas eu posso fazer várias outras coisas. O empreendedorismo te dá essa liberdade. Eu posso estar num bate-papo aqui com você, Marcelo. Poxa, vamos montar um negócio? Sim. Que não tem nada a ver com jornalismo. Você comprou lá, você tem um posto lá que você tem hoje, um posto. Vinícius, eu quero abrir uma loja de conveniência dentro do meu posto, uma cafeteria. Tá para ser meu sócio? Vamos embora. E a gente pode fazer junto. Vamos montar um negócio dentro ali. E aí você tem essa liberdade para fazer várias coisas. Eu acho que esse é o segredo. Não se prenda num negócio só. Não se prenda. Eu sou jornalista, vou trabalhar em televisão, é o resto da minha vida. Não. Hoje o mundo está mudando muito. Então, acho que empreender te dá essa liberdade. Queria falar um pouquinho da Valéria, que é a nossa apresentadora. Valéria aí. Tá aqui, Bate-Papo das 6. Bate-Papo das 6, a Valéria está apresentando.
Valéria, noiva do meu amigo aqui, ó, falando da intimidade, noiva. Ó, noiva de Vinícius. Olha como é que o mundo dá volta, né? A gente se conhece há 20 anos, nós fizemos faculdade juntos, eu e Valéria. Há 20 já fizemos faculdade juntos, cada um seguiu um caminho, nos reencontramos aqui em Linhares, eu contratei ela para apresentar o jornal aqui, nos aproximamos e pronto. Aí, e hoje? Gente, não tem mais tempo, né? Tem que acabar, né? O Empreender fica por aqui, continue aí com a Rede Sim, esse canal que cada dia alcança mais e mais lares. Até o próximo Empreender.